Olá galera, seja bem-vindo ao curso de introdução ao idioma Yorubá, sua nova maneira de aprender o idioma, já que às vezes fica inacessível a algumas pessoas. Então vou estar aqui dando um curso de introdução ao idioma Yorubá, onde você vai aprender as regras básicas do idioma. Eu sou o Lucovande e vamos aprender um pouquinho sobre o idioma muito utilizado dentro da religião, mas também ele pode ser utilizado fora da religião. Vamos aprender um pouquinho assim da característica do idioma. O idioma Yorubá, diferente do que algumas pessoas pensam, não é uma língua morta, assim como o latim e muitas outras. Ele é falado por mais de 30 milhões de pessoas ao redor do mundo. E aí você inclui Benin, você inclui aí Nigéria, Togo, Lagos, Haiti, Cuba e o próprio Brasil. Claro, com suas diferenciações dialéticas, né, que é super normal. O próprio Yorubá é dividido em centenas de dialetos. É um idioma de tradição oral, ou seja, passado oralmente. Não havia escrita até mais ou menos 1843, quando Reverendo Samuel Crowther, que foi um grande linguista, um dos primeiros bispos africanos da igreja anglicana, veio a escrever um livro chamado Gramática Yorubá. E foi aí sim que o idioma foi escrito pela primeira vez. Bem, o Yorubá é um idioma conhecido como tonal, assim como o chinês. Ou seja, ele se utiliza de 3 tons para poder diferenciar as palavras. É o tom alto, né? Aqui nós temos o tom alto, que é identificado pelo nosso acento agudo. Nós temos o tom médio, que tem ausência de acento. Nós temos o tom baixo da palavra, que é o nosso acento grave. Essa problemática, vamos assim dizer para alguns, da entonação, eu vou tratar deles mais tarde. Por enquanto, vamos dar continuidade. Aqui nós temos o alfabeto Yorubá, chamado Abidi. Vamos conhecer um pouquinho das consoantes yorubás. O Yorubá é composto por 25 letras, dentre quais algumas têm um acento diferencial embaixo. Vamos lá: Bi, Di, Fi, Gi, Pi, Ri, Di, Ki, Li, Ni, Ni, Fi, Ri, Si, Shi, Ti, Ri, I. Essas são as consoantes. Nós temos as vogais, que são lidas naturalmente: A, E, fechado, gente, I, O, também fechado, e U. Tá, e como vocês já viram aqui um acento diferencial, que é o A, Boarim, que é um acento que vai embaixo do S, né, dando a ele o som de X. Agora nós temos as vogais com pontos diferenciais, que é o E e o O. Lembrando que esse ponto diferencial, ele também pode ser uma vírgula ou ele pode ser um ponto, entendeu? Então ele se encontra assim nessa estrutura, dependendo, de claro, da capacidade da fonte da onde vocês estiverem utilizando. Essas 5 letrinhas aqui, elas não existem no idioma, né? Quando se vê um Z numa palavra que se diz Yorubá, um X, um V, um Q, um C, é sinal de que pertence a outro idioma, ou então é apenas uma maneira, né, de colocar a fonética dentro do texto. No caso, nós temos um exemplo clássico, que é o orixá, que todo mundo escreve abrasileirado com X, mas na verdade é um S com ponto embaixo. Seguindo, as regras de algumas consoantes. Bem, gente, essa aqui é só nossa primeira aula, então hoje aqui eu vou dar essas aqui que são bem diferentes das outras, mas depois eu vou passar uns exercíciozinhos que você pode fazer em casa, que vai ajudar melhor a conhecer como se pronuncia essas consoantes. Tá, o D, o Di, se lê Da, De, Di, Do, Du. Nós podemos aqui também incluir De. Aqui é o segredo, gente. Se vocês não têm a fonte Yorubá, vocês clicam em sublinhado, clicam E, pronto, você tem um E com acento diferencial. Iu, Dó. Pronto.
Agora ficou dara, né? Então aqui você tem da, de, di, do, de, dó. Assim se pronuncia o D. Muito importante esse I aqui, que se pronuncia di e não di, ao nosso modo. O GB, isso aqui, gente, é uma única consoante, tá? Ele é explosivo. Claro, existe uma vertente que fala que se lê igba. Outra, aqui eu sigo, que é a mais posta em prática, já que nós podemos ver nos vídeos africanos que não há a pronúncia do GB dessa maneira, então se lê iba, explosivo, diferente do iba, do nosso iba, que significa reverenciar. Então, nós temos aqui igba. Mais tarde eu vou explicar o significado dessa palavra, que é um pouquinho extenso, dependendo da acentuação. Nós temos o J. Aqui está o motivo de não se pronunciar o DI com di, e sim di. O J se lê-se como Djavan, ou seja, como se fosse um DJ. Nós temos aqui um exemplo clássico também, que é o Edje. É assim que se escreve Edje, com todas as suas acentuações. Mas assim que se fala, como se houvesse um D na frente, Je. Entendeu? Nós temos o P. O P também é outro complicado. Existe uma vertente que diz que o P lê-se assim, P. Ou seja, seria equipô, quipuá. Ou seja, muito complicado, né? E também não se vê, não se nota em nenhum momento essa pronúncia, nem em vídeo africano, nem nada. Então a pronúncia correta é como se houvesse um U na frente, é isso que nota-se. Então, puá, puê, pui, puô. Pu, né? Aqui nós vamos fazer igual fizemos na outra parte. Vamos colocar um com acento diferencial. Vai ser o nosso pué e o nosso pó. Pronto, com acento diferencial. Nós temos o X, o X, né, que tem um som de X. Um exemplo, orixá. Assim se escreve, assim lê-se. E nós temos o T, que também não se lê ti, e sim ti. Bem acentuado mesmo, bem com as suas características. Bem, gente, essa aqui foi nossa pequena introdução à nossa videoaula de idioma Yorubá. Eu espero que vocês já tenham gostado. Na próxima videoaula eu tratarei mais sobre essas regrinhas aqui. No início é meio chatinho, né? Mas depois nós veremos que isso aqui irá ajudar muito nas pronúncias. Gente, qualquer dúvida, sugestão, críticas, porque ninguém agrada a todos, aqui está o meu MSN de contato e que também serve como meu e-mail, que é bara_rj@hotmail.com. Para aquelas pessoas mais nacionalistas, bara, uma linha embaixo, rj@hotmail.com. Lembrando, gente, que esse aqui, na verdade, faz parte também do curso, da apostila de introdução ao idioma Yorubá, que eu vendo, né? E se vocês se interessam, vocês gostando do meu trabalho, vocês podem conversar comigo pelo MSN, mandando um e-mail, que nós podemos trocar maiores informações. Aqui nós já iremos aprender mais uma palavrinha nova, que é a nossa palavra de despedida. Na próxima videoaula eu vou explicar alguns ki, né, que são saudações, e já começarei a abrir o curso com essas saudações. Então hoje nós vamos aprender aqui o odabó, né, que significa até logo. Ou melhor, vou colocar até, já que agora nossa audiência, podemos assim dizer, deve estar grande. Vamos botar um odá. Aqui a regra. Odabó. Bobo, ou seja, até logo a todos. E nós nos vemos na próxima videoaula, ok? Então, da Bobo. Para acompanhar todas as novidades e informações da Cidadão Axé e do Mundo Afro, acesse nosso Facebook. Basta digitar facebook.com/Cidadão Axé. No nosso Face você terá, além dos vídeos, notícias e muita novidade. Não esqueça, acesse nosso Facebook. Basta digitar facebook.com/Cidadão Axé. Até lá, irmãos!